Vinícius Romano, deixa eu ver se ele está conosco aqui. Vinícius Romano, especialista em renda fixa da Suno Research. Muito bem-vindo, Vinícius. É um prazer tê-lo conosco. Fala, Carlos. Fala, pessoal. O prazer é todo meu aqui de participar desse novo programa aqui. Inaugurou essa semana, segundo dia de programa, né? Já estamos aqui, então o prazer é todo meu. E vamos lá falar de juros. Vamos que vamos. Então, Vinícius, prazer todo nosso tê-lo conosco aqui nesse segundo dia de programa. Então, Vinícius, juros que hoje subiram um pouco, né? Estou vendo aqui os juros para 2023, com vencimento em novembro, subiram 0,025. Tivemos uma alta também expressiva para os juros para julho de 24. 27 também teve uma alta importante. Então, qual que é a sua percepção? Qual que é a percepção do mercado após a divulgação do texto do arcabouço fiscal e qual que é a previsão para o andamento dos juros e qual que é no que os investidores, pessoas físicas devem prestar atenção para decidir, para orientar seus investimentos? Boa, excelente. Eu acho que a movimentação de hoje em específico, né, é difícil da gente atribuir só a um fato, apesar de o principal, né, acabar sendo essa questão do arcabouço fiscal. Só que se a gente pega a curva e compara, eu gosto de sempre comparar os juros futuros, né, a movimentação deles, com datas passadas, né, porque aí você consegue ver efetivamente a movimentação e o que o mercado está precificando dentro desses juros. Então, se você pega final do mês de março, por exemplo, a gente teve uma série de fechamentos, e só que se a gente compara com ontem, né, que é a movimentação que você comentou agora, a gente teve uma leve abertura. Então, e a abertura significa, né, uma alta dos juros e, consequentemente, uma desvalorização nos títulos, né? Tanto que se a gente pegar lá no Tesouro Direto, as taxas aumentaram um pouquinho hoje. Só que se a gente pega nas últimas semanas, a tendência é de fechamento, né? O mercado, em tese, se animou ali com o arcabouço fiscal. Sem entrar no mérito de ser uma regra boa ou ser uma regra ruim, eu acho que ter uma regra já é um ponto positivo e é melhor porque você consegue trabalhar com cenários, né? Independente de qualquer coisa. Só que ainda, né, se você pegar aí uma curva de juros do ano passado, né, onde o juros já tinha começado a subir, né, ou pelo menos já se esperava um começo de subida de juros, você ainda vê que a curva está muito estressada, né? A gente consegue traçar ali uma linha, né, o gráfico, a gente vê que em relação ao ano passado, a linha estava aqui embaixo, né, em torno ali na casa dos 11%, 11,5%, não lembro exato o número, e hoje a gente já está nos 12% ali, então ainda está bastante alta, né, os nossos juros futuros, e o significado disso é basicamente, o mercado espera que no Brasil a gente vai ter juros na casa dos 12% na média até 2027, 2029, o que além de ser negativo para o país, né, às vezes pode ser meio irreal, né, o mercado acaba, sem ter uma clareza no cenário, ele acaba perpetuando alguns cenários, né, tanto positivo como negativo. Então, isso eu até fecharia, né, a pergunta, respondendo, né, uma das armadilhas aí, o que o investidor deve olhar na hora de investir, é justamente isso, como é que está a curva de juros na parte curta, na parte intermediária, na parte longa? Porque isso vai interferir no título que você compra, né? Se você compra um título de longo prazo, a parte longa vai interferir mais, né? E a parte longa tem mais riscos associados, né? Quanto mais longe a gente vai, mais incertezas a gente tem. Então, acho que uma das coisas a se olhar é ver como que está a estrutura da curva. Hoje a curva está invertida, né? Há um tempo já ela está invertida. E o que a gente está vendo é só uma mudança de nível, né? Antes a gente chegou a bater os 13% ali de juro futuro, agora a gente está nos 12%, ano passado a gente estava nos 11%. No coronavírus a gente estava com uma curva totalmente inclinada, com menos de 2 dígitos. Então, assim, a volatilidade que está tendo na renda fixa, às vezes ela para quem compra, por exemplo, títulos bancários, né, que você não tem uma marcação a mercado, às vezes as pessoas não enxergam essa movimentação que está acontecendo. Mas para quem comprou, por exemplo, um título longo do ano passado, viu que, no começo de 2022 até o final, né, dependendo do título que você comprou ali, chegou a um prejuízo de mais de 15%, né, num título seguro e emitido pelo governo. Então, eu acho que esse é um dos pontos que eu acho que é importante olhar antes de fazer qualquer movimentação, né? Seja de compra ou até mesmo de venda.
Pois é, Vinícius, mas então, na base dessa incerteza que você justamente nos indicou, especialmente incerteza por parte do mercado, porque de fato é bastante realista pensar que o Brasil vai aguentar até 2029 com juros a 2 dígitos, né, tão altos assim. Né, você acha que essa é uma oportunidade ou um risco para os investidores? Porque se de fato o mercado acha algo do tipo, é possível eventualmente comprar títulos tão longos com juros tão elevados, e ao mesmo tempo sabemos que é muito provável que esses juros acabem baixando por decisão do Banco Central, em caso de recessão, que pode ter, etc. Não tem uma oportunidade aí para o investidor, pessoa física, comprar um título longo prefixado e simplesmente aguardar os acontecimentos? Eu acho que, assim, é aquele papo de sempre ter cada um perfil diferente do outro, né? Mas acho que falando de classe de ativo, né? Se o investidor fosse a média ali do mercado, hoje, por exemplo, aqui na Suna, a gente gosta de títulos intermediários e não tão pré-fixados, né? Mais o IPCA+, ali, porque ele traz uma proteção contra a inflação. E se a gente pega ali uma comparação, né, entre as 3 classes, os títulos pós, pré e IPCA+, a gente vê que cenários que a taxa de juros, né, e os pré-fixados estão oferecendo uma taxa de 2 dígitos ali, chegou a bater 13%, agora a gente já tem, dependendo do vencimento ali, 12%, 12 e pouquinho, se torna, eu acho, na minha opinião, né, uma oportunidade. E o IPCA+, assim, eu acabo preferindo aí, porque se você pegar uma taxa de 6% real, né, eu acho que acaba sendo bem vantajoso aí para os investidores. IPCA mais 6% acaba sendo até um benchmark para várias assets, né, para vários gestores aí de fundos. Então eu acho que é uma boa rentabilidade. A questão tem que ver se o prazo é adequado para cada investidor, se, comprar um Tesouro IPCA 2035 faz sentido para aquela pessoa, ou se não, se faz mais sentido comprar um mais curto. Acho que aí entra no objetivo de cada um, né? Mas falando de classe de ativo, se a gente pegar nos últimos 20 anos, por exemplo, desde 2000 ali, que é um dos maiores históricos que a gente tem, infelizmente, a gente vê que o IMAB, né, o índice que é da família Ambima, que é formado por várias NTNBs de vários vencimentos, ele é o que bateu todos os índices no Brasil. Então, mesmo o CDI, que já chegou a 40% lá atrás, o IMAB acabou ganhando aí do CDI, se a gente traça desde 2000, ali, 2010, nessa década, né? E traz até hoje, né? A inflação sempre foi muito alta aqui no Brasil, e eu acho que, da mesma forma que a gente pode exagerar para cima, às vezes a gente exagera para baixo, e no final sempre está no meio do caminho. Né, a gente chegou a Selic a 2%, agora a gente está nos 14% de novo, né, como já esteve antes, e 14% arredondando, né? E no fim a gente está sempre nesses ciclos, né? O mundo funciona dessa forma. A gente infelizmente é diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que tem um ciclo às vezes um pouco maior, né? Que dura um pouco mais de tempo. E que também está passando por dificuldades, né? A taxa de juros americana aí nos 5% não é uma coisa normal, que a gente não via há bastante tempo. Então eu acho que abre sim oportunidades. Eu posso até estar puxando sardinha aqui para o meu lado, né, falando de renda fixa, mas eu acho que abre sim oportunidades porque a taxa está atrativa, e o que é importante, claro, é separar. Se você não for para a parte de públicos, né, e for escolher um título privado, aí você tem que separar ali o emissor, né, que você vai comprar, e não adianta só olhar a taxa, acho que tem que também fazer uma análise de crédito ali que é importante. Com certeza. E aí, última pergunta para encerrar o nosso papo: análise de crédito para o governo federal numa previsão de aumento dos gastos e eventualmente aumento também da dívida pública, né? Porque lembramos que cada déficit de hoje é a dívida pública de amanhã. Qual que é a análise de crédito que vocês aí na Suna estão vendo, né? Estão atribuindo para a dívida pública, né? Para esse governo federal na perspectiva de 4 anos de gastança? Assim, apesar dessa regra nova, né, do arcabouço fiscal, eu acho que a gente pode enfrentar algumas dificuldades. Não está claro ainda a questão de superávites, como isso vai ser atingido, como que a receita vai ser aumentada, provavelmente com aumento de impostos também. E assim, a gente acaba tentando olhar para não só para o Brasil, né? Então a gente tenta olhar para outros lugares também, principalmente Estados Unidos, porque aí você acaba tendo uma qualidade de crédito melhor. Mas ainda assim, né, se a gente tirar alguns casos aqui, como Americanas, Light, que agora deu default ontem, né? A gente tem algumas oportunidades boas, né? Você pega bancos aí que são bastante sólidos, oferecem algumas taxas atrativas, eu acho que dá para encarar. Eu acho que aí vai muito da análise de cada um. E sobre governo, eu volto naquela questão da média, né? Eu acho que,
independente de... A gente já passou por tanta coisa que já era para ter quebrado faz tempo, e acho que não é o caso de quebrar, assim, né, e dar calote nos investidores. Agora, uma coisa é fato, né, assim, eu tô falando aqui sobre IPCA mais 6, IPCA mais 6,5, que chegou a bater aí, só que em 2015 a gente teve título que chegou a quase 8% real, né. Então não quer dizer que essa taxa não possa aumentar. Eu só estou dizendo que, assim, 6% eu acho que já é um nível interessante de se alocar, né? Agora, para quem, por exemplo, adota uma estratégia de aportes mensais, ali, constantes, eu acho que pode fazer sentido. Mas não quer dizer que a taxa não possa aumentar daqui para frente. Aí fica mais atrativo ainda, né? É sempre aquela questão. A bolsa, por exemplo, às vezes está barata e fica mais barata ainda, e não volta a ficar cara, né? Mas o mercado é assim, funciona em formato de ciclos, e acho que a gente está num ciclo que as coisas já estiveram piores, ainda não estão boas, mas eu acho que a tendência é melhorar, assim, independente dos próximos desafios, a gente tende a voltar para a média aí. Vamos ver então, torcemos que sim, mas vamos ver quais serão os próximos capítulos dessa novela, especialmente lá em Brasília. Com certeza voltaremos a comentar essa e outras notícias com o nosso Vinícius Romano, da Suno Research, analista CNPI e especialista em renda fixa. Muito obrigado, Vinícius, por sua participação e até breve. Obrigado, Carlos, obrigado a todo mundo e até a próxima.